Oi, galerinha, bom dia. Estamos aqui para mais um dia de aula. Hoje nós iremos resolver as atividades de ciências propostas para vocês na aula passada, ok? Mas antes disso, eu vou dar uma dica de estudos para vocês. Procure sempre um lugar calmo, bem arejado e tranquilo, para que vocês possam se concentrar. Tenha sempre perto de vocês o estojo contendo seu lápis, borracha e caneta. Tenha sempre ao seu lado seu material didático, ou seja, o seu livro e o seu caderno para as devidas anotações. Ok? Nós iremos resolver as resoluções do livro, né? Os exercícios do livro que foi proposto para vocês na semana passada, ok? Página 180, questão 1. Diz assim: certa família de elementos químicos apresenta os seguintes números atômicos: 9, 7, 35, X e 85. Para esses elementos foram feitas as afirmações a seguir. Número 1. O primeiro elemento tem massa de número 9, né? Massa de 9. 2. O terceiro elemento tem o próton a menos que o gás nobre do seu período. 3. O número atômico X é 53. 4. O átomo eletricamente neutro do último elemento tem configuração eletrônica de gás nobre. 5. O átomo X forma a espécie química X por ligação covalente. Julgue a afirmativa em falso ou verdadeiro. Na tabela periódica atual, ela está montada em sequência de elementos químicos. Quanto ao número atômico, o número atômico é representado pela letra Z, em linhas orientais, denominadas período, e nos grupos, quanto às suas propriedades. Os elementos citados são 9, 17, 35, X e 85. Eles estão localizados na família dos calcogênios, no grupo 17. Com base nisso e com a tabela periódica em mãos, né, vamos analisar. O primeiro, que diz assim: o primeiro elemento tem número de massa 9. É falso. Por quê? Porque o primeiro elemento tem um número atômico 9. O número de massa é 19, não 9. O segundo elemento tem um próton a menos que o gás nobre do seu período. Essa afirmação é verdadeira, porque o gás nobre do mesmo período é o criptônio. E o terceiro elemento é o bromo, ok? Terceira afirmativa: o número atômico de X é 53, é verdadeira também. Por quê? Porque corresponde ao quarto elemento do grupo, que é o iodo. E a 4, ela é falsa. Por quê? Porque se ela está eletricamente neutra, a quantidade de prótons é igual a de elétrons. Para ter essa configuração eletrônica de gás nobre, deveria ter um íon e ter 86 elétrons. Então, por isso que ela é falsa. A quinta também, ela é falsa. Então, as duas verdadeiras são a 2 e a 3. Então, o item correto é o item B de bola. Página 180, questão 2, que diz assim: o átomo A apresenta 2 prótons a mais que o átomo B. Portanto, A é 1, enquanto B é 1. A resposta dessa questão é o item D. Por quê? Porque metal alcalino terrosos, pois são elementos do grupo 2A da tabela periódica, tendo uma configuração eletrônica terminada em S2, encontrados normalmente na natureza, sobre o estado de oxidação, ok? Então, fica assim: o átomo A apresenta 2 prótons a mais que o átomo B, portanto, A é o metal alcalino terroso e B é um gás nobre, ok? Página 101, questão 3.
Diz assim: na classificação periódica, os elementos químicos situados na coluna 1 e 2 são denominados, respectivamente, A. Halogênios e metais alcalinos, B. Metais alcalinos e metais alcalinos terrosos, C. Halogênios e calcogênios, D. Metais alcalinos e halogênios, E. Halogênios e gases nobres. Para a gente resolver esse tipo de questão, a gente vai precisar sempre da tabela periódica. Com elas em mãos, a gente vai observar que os elementos químicos situados na coluna 1 e na coluna 2 são denominados, respectivamente, em metais alcalinos e metais alcalinos terrosos. Ok? Então, é o item B. Página 181, questão 5. Diz assim: pertence à família dos calcogênios. Letra A, cloro e bromo. B, oxigênio e nitrogênio. C, o selênio e o telúrio. D, o sódio e o potássio. E, o cálcio e o bário. Na tabela periódica, a família dos calcogênios se refere ao grupo 6A. A família dos calcogênios ela é formada pelos elementos oxigênio, enxofre, selênio, telúrio e polônio. Todos os elementos dessa família se caracterizam por apresentar propriedades semelhantes, como, por exemplo, possui número de oxidação 2, a configuração eletrônica sempre termina em S2P4. Então, a resposta certa dessa questão é o item C de casa. 181, questão 6, que diz assim: um átomo cujo o número atômico é 18 está classificado na tabela periódica como A, metal alcalino, B, metal alcalino terroso, C, metal terroso, D, ametal, E, gás nobre. Para a gente resolver essa questão, a gente tem que fazer a distribuição eletrônica no diagrama de Pauli, de 18 elétrons. Então, vai ficar assim, ó, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2 e 3p6. Sendo assim, a distribuição em camadas fica 2, 8, 8. E é preciso observar que o elemento descrito no enunciado da questão apresenta 8 elétrons na última camada. Então, o mesmo é da família 8A, ou 18, que consiste na família dos gases nobres. Então, a resposta dessa questão é gás nobre. E, por curiosidade, esse elemento, analisando a tabela periódica, temos os elementos em questão. O elemento em questão que essa questão está falando, ela não está pedindo, mas eu estou só por curiosidade dizendo a vocês. O elemento em questão que a questão fala é o argônio, ele é um gás nobre, por isso que a letra E. Questão 100, página 182, questão 8. Diz assim: os elementos 1, 2 e 3 têm as seguintes configurações eletrônicas, as suas camadas: 1, 3s2, 3p6, 2, 4s2, 4p6, 3, 3s2. Com base nessas informações, assinala a alternativa errada, ok? A gente vai analisar cada um desses elementos. A diz assim: o elemento 1 é um não metal. Sim, o elemento 1 é o fósforo. Ele está no terceiro período, no grupo 15. E ele tem 5 elétrons de valência. E ele é um não metal. Então, essa resposta é verdadeira. A questão que é A errada. B, o elemento 2 é um halogênio. Halogênios é o nome dado para os elementos que faltam um elétron para completar sua camada de valência. O caso é que o 2 está correto também. C, o elemento 3 é um metal alcalino terroso. Localizando 3s2 na tabela, vemos que ele é o magnésio.
e que ele está no grupo 2, conhecido como metal alcalino terroso. Então, essa também está correta. D. Os elementos 1 e 3 pertencem ao terceiro período da tabela periódica. Sim, pois eles possuem na sua camada de valência o número quântico principal, que é o 3. Então, eles estão no terceiro período. Então, essa resposta também é certa. E pela lógica, porque nós analisamos da A a D e todas estão corretas, então a incorreta, a errada, é o item E. Ok? Os três elementos pertencem ao mesmo grupo da tabela periódica. Ok? Então, a resposta dessa questão é o item E. Página 182, questão 11. Diz assim: um elemento químico X apresenta configuração eletrônica 1s2, 2s2 e 2p4. Podemos afirmar que na tabela periódica esse elemento químico está localizado no segundo período da família 6A, terceiro período, família 6A, segundo período, família 7A, terceiro período, família 7A ou quarto período, família 5A. Pela configuração eletrônica, o elemento citado ele tem 10 elétrons no total. Podemos perceber ainda que ele tem duas camadas, dois períodos. O número maior à esquerda representa a camada do elemento. A maior camada do átomo em questão é a camada 2, portanto, ele está no segundo período. Então, a gente descarta o item B, D e E, ou é o item A ou o item C. O elemento apresenta 6 elétrons na camada de valência. Assim, podemos concluir que ele é da família 6A. Então, a resposta correta dessa questão é o item A. Página 183, questão 13, que diz assim: o subnível de maior energia do átomo de certo elemento químico é 4D5. Esse elemento é um metal de transição do quarto período da tabela periódica, de transição do grupo 5B da tabela periódica, representativo do quarto período da tabela periódica, representativo do quinto período da tabela periódica, de transição do quinto período da tabela periódica. Se a camada de valência dele tem o número 5, os 5 últimos elétrons distribuídos, então sabemos que ele é do quinto período. Então, ele é um metal de transição do quinto período da tabela periódica. Então, a letra E de escola. Questão 16 da página 183. Que diz assim: considere os itens a seguir na tabela periódica. 1. Os elementos representativos são das famílias indicadas com as letras A, 1A, 2A e etc. 2. O sódio, o magnésio, o cálcio, o rubídio, o bário e o rádio são elementos alcalinos. 3. O fósforo, o flúor, o oxigênio e o cloro estão entre os elementos metais. Vamos lá. 3. O flúor, o oxigênio e o cloro estão entre os elementos mais eletronegativos. Podemos afirmar que somente 1 é correto, 2 é correto, 3 é correto, 4, 1 e 2 são corretos e 1 e 3 são corretos. Analisando as afirmações. 1. Os elementos representativos são os das famílias indicadas com a letra A. Correto. Os que não são representativos, que se chamam de transição, tem a letra B na indicação da família. 2. A 2 está incorreta. Por quê? Porque o sódio, o magnésio, o cálcio
o rubídio, o bário e o rádio são os elementos alcalinos. Já o sódio e o rubídio são alcalinos, mas o magnésio, o cálcio, o bário e o rádio são alcalinos terrosos, então nem todos eles são alcalinos. O magnésio, o cálcio, o bário e o rádio, eles são alcalinos terrosos, por isso que a 2 está incorreta. E a 3 diz que o flúor, o oxigênio e o cloro estão entre os elementos mais eletronegativos. É correto esse item, porque são os 3 mais eletronegativos da tabela periódica. Então, o item correto é que a 1 e a 3 estão corretas. Então, o item é. Bom, pessoal, por hoje concluímos mais uma aula. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês quiserem rever, as nossas aulas, acesse o nosso site www.escolapequenospassos.com.br e você terá todo acesso a todo o conteúdo. E não esqueça, galera, de acessar a nossa agenda eletrônica, pois lá nós postamos todos os dias as atividades de vocês diárias, ok? Tenham um bom dia de estudo e até a próxima aula.